eu vou falar um pouco sobre constituição de milícia privada. O que é e como se dá a sua formação, né? Quais são as motivações para a formação de milícia privada e quais são as melhores formas de combater esse mal crescente na sociedade. Primeiramente, dizer que essa conduta é tipificada no artigo 288-A no Código Penal, onde diz que constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização de milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal tem uma pena de 4 a 8 anos de reclusão. Esse artigo foi acrescentado em 2012 pela Lei 12.720, que tipifica as ações dos denominados grupos de extermínios e das milícias privadas. Essa tipificação ela não deve ser confundida com associação criminosa ou formação de quadrilha, uma vez que apresentam um tipo de formação, de organização diferente. Não existe a finalidade de prática indeterminada de crimes e nem mesmo a quantidade mínima de integrantes. A sua finalidade é de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal. O bem jurídico protegido é a segurança, o sentimento coletivo de segurança na ordem e proteção pelo direito, e o elemento subjetivo desse tipo penal é o dolo, que é representado pela vontade consciente de se reunir para praticar os crimes previstos no Código Penal, criando assim um vínculo associativo entre os membros. Ou seja, tem que ter uma vontade permanente e de forma estável de se associar em milícia privada. E o sujeito ativo deste crime é aquele consciente que participa de uma reunião de pessoas. Aquela pessoa que faz um serviço para a milícia, não tendo conhecimento da finalidade dessa organização, ela, como se fosse um laranja, por exemplo, ele não é punido pelo 288-A. Bem, mas o que motiva a formação das milícias? Primeiramente, vale dizer que as milícias privadas aqui no Brasil, elas têm raízes históricas, desde o processo de colonização português, que teve como entre suas características muito marcantes a violência, a perseguição e extermínio de grupos sociais, que por motivação econômica, política e social. E a partir deste pensamento, a execução sumária engloba casos de agentes públicos ou privados que, quando matam civis com a intenção efetiva de matar, diferente de uma briga ou algum acidente que culmine um assassinato de alguém, porque se trata de uma execução previamente planejada. E para se caracterizar uma milícia privada, de acordo com a CPI das milícias que houve no Rio de Janeiro em 2008, é caracterizada por um conjunto de elementos, sendo um deles o controle territorial por um grupo armado irregular que exerce um controle coercitivo, com um ânimo de lucro individual. E, claro, com um discurso de proteção aos moradores daquela comunidade. Esse discurso legitima todas as suas práticas ilegais dentro daquela comunidade que está, digamos assim, que está esquecida pelo Estado. E, claro, como um grande elemento caracterizador de milícia, a participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado naquele local. A milícia é marcada por um comando local. Logo, esse poder que ela exerce é um grande motivador para a sua formação. Frequentemente possui a base centralizada em algum bairro ou comunidade esquecida do Estado, que na linha carece de cuidados básicos como educação, segurança, trabalho, saúde. Logo, esses grupos aí desenvolvem uma quantidade excessiva de práticas ilícitas. E, começando com coerção, um domínio domina o território e obtém um lucro, né, com a oferta dos produtos e serviços que o Estado não está oferecendo. Bem, e o discurso que eles usam para se legitimar desse poder é que está exercendo a restauração da paz nas comunidades mais carentes de segurança. Eles atuam como uma resposta às facções criminosas e promete agir como a mão forte do Estado Democrático de Direito brasileiro
que nunca se propôs a ser. Entretanto, no início do surgimento das milícias privadas, elas eram vistas como um mal menor, porque as milícias tinham como objetivo a defesa comunitária. E nos anos 50, no Rio de Janeiro, por iniciativa de um chefe de polícia, ele criou um grupo denominado Grupo de Diligências Especiais, que o principal objetivo era executar criminosos clandestinamente. O grupo passou a ser chamado de Esquadrão da Morte e destinou-se também e começou a se espalhar pelo Brasil inteiro, por outros estados, para os outros estados brasileiros com o mesmo nome. Nos mesmos moldes se criou a Polícia Mineira, não polícia federal nem civil, muito menos militar. Ela era algo como algo paralelo ao Estado. Agia nos bairros, nas comunidades mais carentes e onde o Estado ali não agia. Mas esse tipo de conduta, esse tipo de ação que agir paralelamente ao Estado como uma resposta à criminalidade, sendo denominados justiceiros, é tipificado como crime. É um crime tipificado no Código Penal, no artigo 288-A. E milícias privadas, elas não podem ser consideradas um Estado paralelo, porque fere os princípios mais básicos deixados por nossa Constituição. Qual é a melhor forma de lidar com esse poder que as milícias exercem, né? Diminuir esse poder que as milícias exercem nessas comunidades mais carentes. Primeiramente, devemos ver a raiz do problema, que é um fator de violência, qual é desenvolvido por causa da total negligência socioeconômica e estatal. Nesse âmbito, o Estado se torna o principal colaborador da disparidade social, desencadeando assim um ciclo de violência, de marginalização que é intensificado pela carência de direitos básicos como educação, emprego, saúde e principalmente a segurança, que fica muito afetada. Toda essa carência fere os princípios básicos e fere integralmente o princípio da dignidade da pessoa humana. E para isso, medidas se fazem necessárias para solidificar a equidade social. E, por exemplo, ofertar educação de qualidade em todos os seus níveis, como da básica ao superior. Uma estrutura digna, baseada na inclusão digital, além de capacitar intelectualmente todos os indivíduos, a fim de viabilizar a oportunidade na vida profissional de cada um. Conceder uma economia estável e geradora de empregos, capaz de atender às necessidades básicas de cada um e com o intuito de erradicar a fome e a extrema pobreza. Realizar projetos sociais que invistam na capacidade técnica, intelectual e esportiva da população também ajudará bastante a diminuir essa marginalização existente no país. Bom, tem formas mais diretas que o Estado pode atuar para diminuir o poder que a milícia exerce, né? Porque a milícia só exerce esse poder nessas comunidades porque o Estado está ausente nesses lugares para proteger os cidadãos. Bom, uma êxito maior aos policiais, tanto no quesito capacitacional quanto no quesito financeiro, já que atualmente os policiais têm um salário não é compatível com a profissão deles, já que estão exercendo uma profissão de perigo à sua vida, né? E devido a essa baixa atenção às suas funções, acabam se tornando eles desprotegidos e sem equipamentos suficientes para combater as milícias. Uma fala muito importante de um ex-secretário nacional de Segurança Pública e coronel reformado da PM de São Paulo, ele fala o seguinte: a ineficiência da ação policial na contenção de crimes, assim como o excessivo número de mortes de civis e policiais, decorre das deficiências e do emprego de estratégias policiais meramente reativas e frequentemente repressivas. O Estado não está tão preocupado com os policiais quanto deveria estar. Institutos de estudo e pesquisas aprimorados para resolver problemas de segurança pública e desenvolver métodos mais eficazes à organização, gestão e atuação e processos policiais
no controle de milícias também seria uma forma bem direta de combater o controle de milícias privadas. O desenvolvimento de inteligência criminal na segurança pública para busca e processamento de informações complexas sobre criminosos, promovendo a inter-relação com outras agências de inteligência para uma maior atuação, para uma maior atuação do país e com uma troca eficiente, rápida e segura de informações sobre os grupos criminosos. Investir também em instrumentos que monitorem os criminosos de forma de curto prazo. E claro, o que o Estado deve fazer, que a principal medida que ele deve tomar é estar presente, dando atenção aos setores mais pobres, onde a população carece do básico. Nessa carência de cuidados básicos, cai sobre o domínio das milícias, onde as milícias oferecem os seus serviços a um custo, né? Eles vão se bancar os justiceiros, eliminar as facções daquela comunidade e oferecer os seus serviços de forma a obter um lucro ilegal daquilo tudo, sendo como dito, um estado paralelo. Enfim, essa crescente violência em nossa sociedade é uma grande ferida, uma vez que nossa Constituição, em seu artigo 144, diz que é dever do Estado se assegurar nossa segurança pública, que deve proteger os indivíduos de violências e ameaças, ele deve estar presente nas comunidades carentes, deve impedir que milícias tomem o poder, que a milícia exerçam o que o Estado deveria estar fazendo, já que é um ato ilegal. Infelizmente, milícia privada é uma raridade em nosso país e podemos provar isso citando o caso que aconteceu agora recentemente no Brasil, em Angra dos Reis, quando 4 pessoas foram presas pelo crime de milícia privada. Elas estavam tomando posse de algumas casas em um bairro conhecido como Bracuí e impediu que os proprietários do local retornassem para eles. Um dos proprietários denunciou o crime e, através de uma investigação, a polícia descobriu que o grupo já havia praticado essa conduta já diversas vezes com outros moradores. O grupo foi encontrado fazendo a segurança de um imóvel e, por isso, foram atuados em flagrantes. Outro caso recentemente aconteceu no interior do Rio Grande do Norte. Uma delegacia municipal de Monte Alegre, em parceria com a Divisão de Combate ao Crime Organizado, conseguiu deter 6 suspeitos de praticarem milícia privada em 5 municípios diferentes. Dentre os 6 detidos, 4 faziam parte da guarda municipal da Lagoa das Pedras. Bom, diante do que eu falei aqui, o Estado pode atuar tanto de forma indiretamente, ofertando educação de qualidade, dando saúde, ofertando emprego, tendo uma maior distribuição de renda, né, para aumentar ter uma melhor economia para essas pessoas, tanto como de forma direta, ajudando diretamente os policiais, dando uma maior assistência a esses policiais que estão de linha de frente lidando com esses perigos. Assim, quando o Estado atua diretamente ou indiretamente para diminuir o crescimento de milícias, quando ele atua de forma presente, por meio de incentivo social, o poder e a influência de domínio das milícias serão reduzidos, logo serão reduzidos. Há quem acredite que não, que é impossível erradicar as milícias, já que tem uma raiz histórica aí, né, de muito, muito tempo. Mas é possível sim que diminuir a expansão das milícias se o Estado tornar-se presente na comunidade das pessoas mais carentes.